Turma Bom dia, 232, bom professor. dia. Tudo bem? Tudo Começamos a bem? nossa aula hoje. Tudo jóia, pessoal? Que bom encontrar vocês. Hoje é sexta-feira, um dia que começa meio nebuloso, né? Com uma cerraçãozinha, geladinho na rua. Dei uma fugidinha agora, fui na rua levar minha cachorra fazer um chico. E a gente já está de volta para a aula. Que bom encontrar vocês essa manhã. Bom dia, Fabi. Bom dia, estou invadindo. Não, sempre é um prazer receber qualquer pessoa na minha aula, sempre é um prazer receber. Sim, sim. Ainda mais tu, Fabiane. Ai, obrigada. Não, a gente já conversou um pouquinho ontem, eu quero dar um recadinho, como sempre, posso? Ah, tá, claro. Eu só vou estabelecer aqui rapidinho, porque a gente está Esperar um gravando. pouquinho, né, a galera chegar. Só vou estabelecer aqui as nossas atividades de hoje, né? Então, hoje nós vamos continuar com o nosso bate-papo sobre políticas públicas. A gente vai continuar falando sobre antirracismo, antirracismo, né? E naquela preparação para a gente ingressar na terceira feira de direitos humanos, né? Que a gente vai ter a participação garantida já, né? E então eu vou nesse primeiro momento fazer uma análise do que a gente viu na aula passada, depois que a Fábio falar, obviamente. E aí a gente já vai entrar nesse assunto do livrinho da Djamila Ribeiro, né, que é o livro Pequeno Dicionário Antirracista, Manual Antirracista, certo? Então vamos ouvir o que a Fábio tem a dizer. Ótimo assunto aí, né? É. Bom, pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas talvez alguns que tentaram encaminhar alguns trabalhos atrasados, né? Que não deveriam, mas enfim. A Iônica, então, acabou fechando, né, esses trabalhos, tá? E a gente está divulgando para todo mundo há muito tempo que eles estariam abertos. Então, eu achei por bem entrar, né, em algumas lives hoje para conversar um pouquinho com você sobre isso e dizer, né, que os professores, né, professores já estão se organizando também para que essas entregas realmente sejam realizadas. Claro que isso não deve ser um escape para deixar para depois, né? Na verdade, a gente está deixando, né, esses prazos mais flexibilizados pelas dificuldades que nós, né, tínhamos no início, que agora eu acho que estamos mais estabelecidos, mais acostumados, né, com a plataforma e com a logística da escola. Então, quem está se organizando ainda, né, tem que correr atrás da máquina, mas que vai poder entregar esses trabalhos, então não se assustem, mas que isso não seja algo que faça, né, vocês pensarem que, então tá, vou voltar na minha estagnação e vou entregar depois. Não, é para entregar agora, porque nós estamos precisando dos trabalhos de vocês do primeiro trimestre, do segundo, obviamente, mas o primeiro quem está atrasado, porque senão vocês não vão ter nota no primeiro. Então, quem está com esse problema aí, os professores vão abrir uma nova guia ou vão arrumar as datas, né, Jairo? Acho que é mais ou menos isso que vocês combinaram, para que esses trabalhos sejam entregues. Beleza? Mas que isso não seja como um escape para não fazer de novo, né? Vai ser, né, colocado então para vocês essa possibilidade, mas para que vocês tenham a nota de vocês. E se vocês deixarem para depois, não vai ter nota no primeiro. E as consequências já se sabe. Eu quero deixar claro que eu, por exemplo, eu recebi alguns trabalhos, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pontuar aqueles alunos que não me entregaram o trabalho, vou direcionar para eles na Iônica e vou abrir uma nova guia lá para receber os trabalhos, estipulando um prazo. Então, a gente sabe, por exemplo, que se o prazo for no dia 10, depois, no dia 11, não vai poder ser entregue. Então, porque já fechou. Então, agora os prazos vão ser bem definidos, exatamente. E eu também peço já desculpas de antemão, porque como o professor aqui também era meio inexperiente, eu cobrei ali direto no mural, né? Então pode ser que eu tenha me passado. E aí se alguém, tipo, mas eu entreguei, vou ter que entregar de novo, eu vou pedir desculpa, vai ter que entregar de novo, sem prejuízo algum, né? O único prejuízo que vai ter sou eu, porque eu vou ter que ler esse trabalho de novo, né? Ou enfim, mas é que porque eu posso ter me atrapalhado. Acho que não aconteceu, mas se acontecer, já estão sabendo, né? Apesar que hoje nós temos pouca gente em aula, Fábio. Geralmente é verdade, infelizmente. A gente vai também ter muitas mudanças, né, professor, na Iônica. Semana que vem nós temos um treinamento e posteriormente nós vamos realizar um treinamento com vocês. Então fiquem atentos aí que vão ocorrer mais mudanças aí na plataforma, mais uma nova cultura. Então, se mudar alguma coisa, a gente já tem que, de novo, né, seguir a linha aí da renovação a toda hora. Mas vamos em frente.
Tá certo. Era isso. Tá convidada para assistir a nossa aula hoje, tá? Tá, eu tenho que ir nas outras. Tá bom. Obrigada. Beijos. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente tinha visto na aula passada, só relembrando, né? A gente tinha visto que as políticas públicas, o que serviu, né? Para que serviam as políticas públicas e onde que elas estão estabelecidas dentro da sociedade, né? A partir da Constituição de 1988. Nós vimos também que a partir do final da escravidão, em 1888, até 1988, ou seja, a gente viu 100 anos de todas as conquistas sociais, inclusões e exclusões sociais que ocorreram ali. A gente falou, né, exaustivamente sobre a não inclusão do negro no mercado de trabalho, né, as questões que envolviam o final da escravidão e tudo mais. Então, hoje a gente vai estudar, vai falar um pouco sobre um assunto muito importante que se chama racismo estrutural. E o que é o racismo estrutural? É o racismo que está na estrutura de toda a sociedade, né? Aquele que a gente não consegue enxergar. Aquele tipo de racismo que a gente acaba cometendo sem saber que está cometendo, porque ele é tão natural, né? Está tão naturalizado e que a gente não percebe que é racismo, né? Então, esta naturalização do racismo, que está dentro da estrutura social, é o tema principal deste livro aqui de Djamila Ribeiro, né, que é um assunto muito interessante, porque a gente, a partir do momento em que começa a observar todas as nossas ações sociais, né, a gente percebe que a gente acaba repetindo uma série de ações racistas que a gente nem sabe que está cometendo. Então, eu quero dizer para vocês que o racismo ele não foi inventado no nosso tempo, ele não foi inventado em um governo especificamente, ele não foi inventado para todos os grupos, ele foi inventado, sim, por um grupo, né? Quem inventou o racismo, principalmente em relação ao africano, foi o branco, sem dúvida alguma, né? Quem inventa o racismo é o branco. E essa estrutura do racismo, ou o racismo estrutural, que está dentro da nossa sociedade, né? A gente vai tentar desmistificar, vai tentar ver um pouco a partir de analisarmos, né? Da análise desse texto de hoje, né? Que vai ser bem, né? Eu quero que vocês participem, quero que vocês falem também, né? Que sejam protagonistas desse momento, né? E vamos iniciar então, certo? Muito bem. Então, para que a gente possa iniciar, eu vou compartilhar a nossa tela aqui e vou apresentar para vocês a autora, né? Então, quem é a autora Djamila Ribeiro? A Djamila Ribeiro é uma filósofa. Então, começo dizendo a vocês que ela é filósofa, ela é negra, filósofa, né? Ela é escritora acadêmica brasileira e é uma feminista, né? Uma mulher que luta pelos direitos da mulher. Aí são como se não bastasse ser negra, ela defende os direitos da mulher. Ela é pesquisadora e mestre em filosofia pública da Universidade Federal de São Paulo e tornou-se conhecida no país depois de muita atividade na internet, né? E atualmente ela escreve para a Folha de São Paulo. Ela tem uma coluna na Folha de São Paulo. A Djamila Ribeiro também tem, principalmente nesse momento atual, ela tem participado de muitos programas, tanto da TV aberta quanto da TV fechada, justamente por conta desta onda, né, que nós vimos de políticas antirracistas que estão predominando não só no Brasil, mas também no mundo, devido àquele incidente lá que ocorreu com o George Floyd, né, nos Estados Unidos, aquele homem afrodescendente que foi morto, né, por policiais. Então, uma série de questões esse livro vai abordar, né? As questões mais importantes a gente vai tocar aqui, né? Entre elas, a ideia, por exemplo, bom dia quem está chegando, entre elas a ideia que o livro tem de se preocupar com as ações que a gente toma, né? Ou seja, a Djamila vai dizer que que esse livro ele vai trazer importantes informações para a gente se autoconhecer
né? Para a gente se autoconhecer. Então, nós, enquanto brancos, nós, enquanto negros, nos reconhecermos a nossa africanidade, né? A nossa branquitude, né? A nossa cor, o nosso gênero, né? A, a nossa postura, e isso não é feio, né? Não é feio reconhecer a nossa negritude, reconhecer a negritude do outro, não é feio, né? O que é feio, sim, o que ela coloca, né, é que a gente adote práticas que são racistas, mesmo sem saber. Então, ela vai explicar que a importância de nós termos práticas antirracistas, ela colabora para uma sociedade mais justa, né, para uma sociedade mais livre, para uma sociedade de maior inclusão. Então, vocês já devem ter ouvido pela professora Fátima Dang, por exemplo, que ela deixou para vocês lá na Iônica a carta com os 30 artigos dos direitos humanos, né? Eu não sei se ela deixou. Vocês estão sabendo disso, pessoal? Hein, galera? Por favor, me Sim, responda. professora, eu vi. Tá. Então, nesta carta, com os 30 direitos, os 30 artigos, né, dos direitos humanos, essa carta foi escrita quando? Ela foi escrita em 1948. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram-se 3 anos da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma série de documentos, né, de encaminhamentos, de convenções mundiais, a formação da Organização Mundial, né, a ONU, né, União das Nações Unidas. Então, quer dizer, nós tivemos uma importante reorganização no planeta, tanto física quanto também social, né? E a Carta dos Direitos Humanos, esse grande artigo com 30 artigos, a gente vai, em história, por exemplo, a gente vai se debruçar em cima de um artigo. E eu queria mostrar para vocês que artigo é esse. Está aqui, ó. Esse aqui. Então, este aqui é o artigo 1 dos direitos humanos. E olha só o que diz o artigo 1 dos direitos humanos. Todos nascemos livres e iguais. Todos nós nascemos livres e iguais. E aí a gente faz a pergunta: como ser quem eu sou? Será que eu sou livre? Que tipo de liberdade eu tenho? Qual é o tipo de liberdade que o outro tem? Será que eu sou igual aos outros? Será que me tratam de maneira diferente do que os outros? Por que me tratam? Será que isso é certo? Então eu vou fazer uma reflexão sobre as minorias sociais e em direitos. Então vejam bem, a Declaração dos Direitos Humanos, tal qual tem o objetivo de analisar as dificuldades enfrentadas pelas camadas de minorias sociais nos mais diversos âmbitos sociais, assim como apresentar propostas de intervenção na sociedade. Ou seja, nós vamos ter aqui elementos, né, para que a gente possa usar para escrever os nossos textos, para participar dessa feira, né, quem vai participar, obviamente, né, ou até mesmo para construir dentro da gente alguém melhor, né, uma pessoa que possa agir melhor na sociedade. Então, a ideia das nossas aulas, tanto de segunda-feira quanto a aula de hoje, era justamente proporcionar em vocês a possibilidade de vocês observarem se estão agindo para a construção de um mundo melhor ou se vocês estão contribuindo para que esse mundo seja cada vez mais fracionado, seja cada vez mais exclusivo. E aí diga o seguinte: a exclusividade, ela não permite que outras pessoas, que outros grupos, que outros seres como nós, porque nós temos uma raça apenas na humanidade, que é a raça humana, mas ela não permite que outros possam participar deste mundo, né? Que eles fiquem à parte deste mundo. Então, a ideia de nós discutirmos hoje, Djamila Ribeiro, é a ideia de nós discutirmos um mundo, né, mais colaborativo. E aí a gente vai ver o que ela diz aqui. Ó. A filósofa diz que a nossa inação contribui
para perpetuar a opressão. E aí eu queria voltar em vocês aqui e queria perguntar para vocês. Vou traduzir o que ela quis dizer. A nossa atitude de ficarmos quietos em relação a alguma coisa que acontece, alguma coisa racista que acontece, algum elemento de opressão que acontece, o fato de nós observarmos o que acontece, vermos que é errado aquilo e ficarmos quietos, isso contribui para um mundo melhor ou porque nós acabamos ficando neutros, ou isso contribui para um mundo mais opressivo? Isso é uma pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Repete isso, eu tive que pegar um caderno aqui, foi mal. A pergunta é a seguinte. Quando nós observamos uma violência doméstica, quando nós observamos uma violência a algum tipo, algum animal, quando nós observamos algum ato racista, quando nós observamos alguma ação, enfim, que não está de acordo, né, com os preceitos, com as normas atuais, e nós nos afastamos do fato como para nos colocarmos como neutros, né? Quer dizer, tipo, isso não é comigo, né? Eles que resolvam esse problema. Isso contribui para que a gente torne a nossa sociedade melhor? Ou a nossa intervenção é necessária para contribuir para que uma sociedade seja melhor? A intervenção. A intervenção. A intervenção. Certo. Alguns alunos me colocaram assim, professor, olha só como é difícil, né? Eu respeito a opinião de vocês e já vou abrir de novo para que vocês possam falar. Professor, mas às vezes eu tenho medo de intervir. E aí? Mas depende do tipo de medo. Seria em que ocasião? Justamente. Então vamos lá. Boa. Olha só. Tem um ditado que eu vou começar ele e vocês vão terminar, né? Briga de marido e mulher? Não se mexe a colher. Isso é uma baita de uma besteira. Imagina se tu cresce desde pequeno, vê uma violência doméstica. Como é que tu vai ser quando crescer? Violento. Eu acho que na maioria das vezes a pessoa se torna uma pessoa muito mais violenta do que o pai e a mãe, né? Justamente, muito mais violento. Se criou nesse vínculo. Então, olha como é importante eu me meter, eu colocar a colher, entende? Eu não preciso, obviamente, entrar no ambiente, me expor nesse ambiente e combater aquilo com violência também. Não precisa isso. Né? Existem meios para isso. Né? Existem meios para isso. E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que buscar formas de proteger as pessoas oprimidas. E mais, educar as pessoas que são opressoras. Porque, na verdade, se eu vou com violência ou na mesma proporção do que aquela pessoa está cometendo a violência, eu acabo colaborando para que ela se torne mais violenta. Eu não educo, olha só, eu vou falar do cachorro, eu não educo um cachorro dando soco, dando tapa. Tu entende o que eu quero dizer? Eu educo ele, claro, dando um biscoito, né? E tratando com carinho, mostrando que não é assim. Eu não educo uma criança assim. Então, por que eu vou educar uma pessoa mais velha com a sua atitude racista, por exemplo, né? Sendo estúpido com essa pessoa, né? Eu não vou conseguir educar, pelo contrário, vou fazer com que essa pessoa tenha mais raiva ainda dessa situação, né? Então, vejam como como o nosso papel enquanto educadores, porque vocês são educadores também, né? O Júlio, a Júlia, a Brenda, a Maria, a Mariana, o Kelvin, o Vitor, o Murilo, o André, nós acabamos educando. Por quê? Ora, porque nós temos atitudes e as nossas atitudes elas acabam virando exemplo. Então, se eu cometo um ato de xenofobia, se eu cometo um ato de racismo, né? E eu vou dizer quantas vezes eu cometi atos racistas, né?
Então, o fato também, isso é muito importante, da gente reconhecer que a gente já foi racista e que isso é uma coisa que a gente quer se libertar disso, né? Tem que ter muita coragem para a gente reconhecer. Geralmente, o que as pessoas dizem? Não, eu não sou racista. Não, racismo não existe. Eu brinco com ele, só brinco. Só que nessas brincadeiras acontece o racismo. Se perpetua o racismo. Se perpetua a xenofobia. Né? Se perpetua a homofobia. Se perpetua a gordofobia. Se perpetua uma série de fobias. Né? Então, como não fazer? Né? Primeiro, reconhecer. Então, por exemplo, eu, desde criança, fui gremista. E fui muito no Estádio Olímpico, que fica próximo do colégio, inclusive. E participei de torcidas organizadas do Grêmio. Bom, a gente, no estádio, tinha cantos extremamente racistas. E eu não percebia aquilo, porque isso estava dentro da estrutura. Eu quero que vocês entendam isso. Dentro da estrutura social em que eu vivia. Isso era uma coisa naturalizada. Não é que é certo, ela era naturalizada. Era banalizada. E faltava para mim o quê? Instrução. Né? Faltava instrução. Hoje, a lei penaliza, e penalizou o Grêmio, né? Desclassificou o Grêmio de uma Copa do Brasil. Vocês todos estão lembrados, aquela menina que gritou para o Aranha, chamou o cara de macaco. Né? Então, vejam, hoje existe pena para isso. Antes não tinha. Quase não se falava. E as coisas eram naturalizadas. Então, vejam como as coisas vão ocorrendo. Né? Hoje eu consigo reconhecer que esses cantos são cantos racistas, né? Eu consigo combater isso, mas eu já tenho meus 45 anos, eu não tenho mais 15 quando eu ia aos jogos. Entendem o que eu estou falando? Então vejam só a diferença das coisas. Vocês têm um professor de história que está falando para vocês e vocês estão com 15, 16, 17 anos e vocês estão compreendendo, vocês podem optar. Olha, ou eu sou anti-homofóbico, anti-racista, né? Eu sou ou eu contribuo para a sociedade, ou eu vou ser um fora da lei, velho. Eu vou continuar a reproduzir uma sociedade que é uma sociedade não inclusiva, né? Exclusiva. Então, criaturas queridas, eu vou colocar para vocês de novo aqui o nosso slide para mostrar a vocês que a Djamila vai colocar o seguinte, ó, o que cada um de nós está fazendo ativamente para combater o racismo. Então, ela pergunta isso no livro. Né? E ela coloca uma série de questões no livro, entre elas eu vou colocar essa aqui. É importante ter em mente que, para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Então, o que ela diz com isso? Né? Para que a gente consiga combater o racismo, a gente tem que falar de racismo. Para que a gente tenha que combater a homofobia, a gente tem que falar da homofobia. Para que a gente tenha que combater a fome, a gente tem que dizer, olha, tem gente que sente fome. Tu entende? Então, não adianta eu tratar de maneira invisível. Como? Frases como, eu não vejo cor. Não, eu não sou racista, eu não vejo cor. Para mim é todo mundo igual. Isso não ajuda, diz ela. O problema não é a cor, pelo contrário. Né? Mas o uso justificado da cor para oprimir e para segregar. Então, vejam cores, sons diversos, e não há nada de errado nisso. Não tem nada de errado em eu ser preto, em eu ser negro, né? E eu ser branco. Não há nada de errado. Se vivermos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude. Afinal de contas, quem inventou o racismo foi o branco. Não foram os negros que disseram, olha, nós somos uma raça inferior, viu? Nós temos que ser escravos. Não foi o negro. Então, por conta disso, a gente tem que falar sobre isso. Né? E aí, seguindo aqui, no livro de Djamila, cada capítulo do livro, ela vai pautando, né? Vai falando sobre o racismo que existe na nossa sociedade, sobre autores racistas. Então, olha que importante isso. Né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos professores negros vocês têm? Quantos professores negros vocês tiveram?
Putz, eu acho que a gente só teve uma vez o professor Rafael que foi no lugar do Everton. Certo. Agora, quantos funcionários de limpeza negros vocês têm? Ah, tem. Acho que a maioria é. Agora, tu imagina tu, Júlio, uma criança negra, né? Uhum. Estudando na escola. Nós temos vários negros que estudam na escola. Aí a gente tá estudando e a gente não enxerga professor. A gente não enxerga, a gente é negro, tá? A gente não enxerga professor, a gente não enxerga ninguém na secretaria. A gente não enxerga ninguém na supervisão. A gente só enxerga negros, por exemplo, na coordenação. Não é legal ir para coordenação, né, Júlio? Tu sabe disso. A gente, a gente enxerga negros na limpeza. O que que a gente vai esperar pra gente? Eu acho que a maioria de vocês já viu um videozinho que viralizou na internet, né? Que é uma criança, uma menininha negra, que ela olha a Maju e ela enlouquece. A Maju Coutinho, apresentadora do jornal Hoje, né? Jornal Hoje, da Rede Globo, ela apresentava o Tempo, eu acho, no jornal da noite. É. E ela, cara, ela fica assim, ó. Mamãe, olha lá, ela é igual a mim, ela é igual a mim. Cara, isso é muito importante, porque isso inclui. Se eu não vejo no outro algo que me represente, quem vou ser eu? Que sonhos eu vou ter? Essa criança tem sonhos agora. Ela pode sonhar em ser apresentadora de televisão, ser artista. Ela pode se sentir bonita porque ela pode ver o seu cabelo no cabelo da Maju Coutinho, a sua cor de pele na pele de Maju Coutinho, a sua beleza na beleza de Maju. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, como é importante nós falarmos sobre negritude. É muito importante. Então vejam o seguinte, ó. Aí eu vou compartilhar de novo o vídeo com vocês. E ainda faz questão de incluir em uma lista apresentando cada um dos autores citados. Então, a Djamila, ela vai falar sobre os atos antirracistas e tal, mas ela vai apresentar, por exemplo, escritores negros. Quantos filósofos negros foram apresentados para vocês pelos professores de filosofia que vocês tiveram? Quantos físicos a professora Capitu apresentou para vocês? Ó, esse físico negro aqui, ele... Quantos padres negros já celebraram a missa que vocês foram assistir no domingo com a família? Ah, pior, né? Nenhum. Caraca, cara, eu nunca vi nenhum padre na real. Negro. Oi? Eu nunca vi nenhum padre negro, na real. Na maioria é aqueles alemãozão. Pois então. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu, gente? Tá bem baixo o teu som. Bota mais na frente da tua boca o teu microfone, que eu sei que tu tem o microfone no fone, né? No ouvido. Uhum. Olha só, gurizada. Então eu quero que vocês observem que uma reflexão sobre esse tema, né? Que é todos nascemos iguais e tal. Só que agora, para a gente, de repente, elucidar um pouco mais, eu vou pedir a vocês licença para passar esse videozinho aqui, para vocês verem se vocês conseguem enxergar alguma coisa que a gente falou nessas últimas duas aulas, certo? Então, bom vídeo para todos. Eu já volto, então, para a gente comentar o vídeo. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica,
que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calavam a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Opa! Desculpa, a Brenda acho que ficou de fora do vídeo. Brenda, eu acho que tu ficou fora do vídeo, desculpa. Oi, não, saí agora há pouco por causa da internet, tinha caído aqui. Tá, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, esse vídeo ele vai estar à disposição de vocês lá na Iônica, tá? Ele também, esse vídeo que nós acabamos de ver tem um endereço na descrição do nosso vídeo do YouTube também, então vocês vão poder pegar ali no YouTube, no prof.jairobrum, lá no meu canal, então fiquem bem à vontade, né? E este vídeo todo que nós estamos gravando aqui, inclusive com a participação da Fabiane aí,
né, no início da aula, também estará no YouTube, né, com o link lá na Iônica. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês, que vocês tenham conseguido enxergar alguma coisa. Não sei se alguém gostaria de falar algo sobre o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham conseguido, pelo menos, se chamar atenção em algum aspecto para poder fazer e participar, né, escrever esses textos, ou participar com um poema, com alguma música, ou ainda fazer algum quadrinhos sobre o assunto dos direitos humanos, né, para que a gente possa, de fato, participar. Eu acho que a Fátima já está recebendo alguns textos, né? Ela acabou de relatar hoje pela manhã, me mandou uma mensagem, ela disse que está bem empolgada, que tem algumas coisas muito bonitas. A gente está entrando no minuto final da nossa aula, então eu digo a vocês que na semana que vem, então segunda-feira, já vou estabelecer com vocês o prazo para vocês entregarem o trabalho referente à história, né? O trabalho primeiro trimestre, que quem não me entregou ainda, então eu vou falar os nomes de quem eu não tenho trabalho. Então, quem eu não tenho trabalho vai ter que me entregar esse trabalho, eu vou dar um prazo para que as pessoas me entreguem, né? Para eu poder avaliá-lo, para que tu possa passar de ano, né? No final do ano. Então, para eu poder avaliá-lo, eu vou dar um prazo para vocês me entregarem esse trabalho. Então, para quem já entregou, beleza, tá entregue. Quem não entregou ainda vai entregar. Eu espero ter contribuído desse assunto, né? Não sei se vocês curtiram esse assunto que a gente discutiu sobre políticas públicas, sobre a questão antirracista, sobre as questões raciais. Esse assunto eu acho bastante importante, ainda mais agora nesse momento e para as próximas gerações que estão vindo entender que racismo não é ser racista não é certo, né? Esse papo aí, esse assunto é bastante importante para a próxima geração, principalmente porque a nossa ainda já não tem muito o que fazer, mas a próxima, pelo menos eu já tô vendo até uma esperança até com meu irmão, que na minha época tinha bastante bullying, e da geração do meu irmão já não tô vendo ter tanto, ainda mais que ele é gordinho e tudo mais, eu sofri bullying por isso, ele já não sofre tanto, entendeu? Então isso eu já acho que é um ponto positivo da nova geração que tá vindo. Eu espero perfeito, Júlio, espero que vocês se empolguem. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um novo bate-papo sobre os assuntos que a gente viu também, não tem problema nenhum, né? Convidem os colegas a participar. Hoje a gente teve pouca gente participando. André, eu recebi o teu trabalho. Se eu não tiver o teu trabalho, eu vou te informar, tá? Mas fica tranquilo, tá, queridão? Então eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, tá terminando a